Olá pessoal, vamos falar sobre militarismo. O militarismo prefigura uma mentalidade, uma forma de viver, uma forma de pensar, de agir, de acordo com critérios morais específicos e até um código de conduta. O cumprimento e o dever desses códigos são muito severos, ou seja, o descumprimento pode acarretar punições muito drásticas. Essa é a vida de um militar. Eles têm praticamente um estado paralelo, eles vivem numa condição muito diferente da dos civis. E muitos civis, inclusive, admiram e até invejam a condição dos militares. Em alguns momentos da história, eles prefiguraram um partido único, um sistema político e até tomaram o poder na forma de uma ditadura. Vamos falar sobre militarismo em dois filmes, começando com Homens de Honra, de 2000. Filme excelente que traz Cuba Gooding Jr. no papel de Carl Brashear e também o Robert De Niro no papel de Leslie. O Carl Brashear é um personagem da vida real que se tornou o primeiro negro marinheiro da história dos Estados Unidos e depois o primeiro negro marinheiro amputado da história daquele país. Vamos contar um pouco sobre isso. Carl Brashear nasceu numa comunidade do Mississippi, muito pobre, trabalhador rural, mas um dia numa conversa com o pai, este diz para o filho: o que define o caráter de um homem? É o ato desse homem nunca desistir daquilo que ele acredita, nunca ceder, nunca se render. E isso o Brashear levou para a vida dele toda. Ele entrou na Marinha com esse pensamento. E é claro que lá encontrou todo tipo de adversidade. Teve que lutar contra o preconceito, a discriminação, a intolerância e o ódio de todos aqueles que controlavam essa máquina e que não admitiriam que um negro se tornasse o primeiro marinheiro da história. A Marinha, para o Brashear, era uma representação de uma mudança de vida, de uma carreira promissora, de um futuro mais sólido, de escrever uma nova história diferente daquela da sua família, dos seus ancestrais. Então vejam, isso para ele era a única opção. Ele não enxergava o famoso plano B. Então ele ficou sempre centrado no plano A, de se tornar um marinheiro, mesmo sabendo de tudo que ele enfrentaria. Ele sabia que para escrever a história, ou uma nova história, ele teria que quebrar algumas regras. Mas que faria isso da forma mais ética, mais nobre, mais honrada possível. Ou seja, mesmo quando descumprisse uma regra, ele teria como intuito desmontar o sistema de injustiça que se perpetuava e de erro que se mantinha durante décadas dentro daquela instituição. Então a sua obstinação de um lado e a sua força do outro foram inquebrantáveis, superou a obstinação das outras pessoas que queriam diminuí-lo. Ele mudou o universo em torno dele a partir da mudança de si mesmo e de manter firmes os princípios que ele recebeu por herança. Outro filme é Soldado Anônimo, de 2005. Jake Gyllenhaal interpreta Anthony Swofford. Uma história real também, o próprio Swofford escreveu suas memórias que acabou influenciando no roteiro desse filme. O dia 28 de novembro é o dia do meu aniversário e é também o dia do soldado anônimo, soldado desconhecido. Ora, o que isso tem a ver? Que no campo de guerra, todo soldado de alguma forma é anônimo, é desconhecido. Ali, eles lutam e morrem por uma causa que não é deles, mas eles são soldados e têm que seguir à risca aquilo que é determinado pelos seus superiores. Então o soldado é alguém pronto para morrer e alguém que não pode pensar muito no que está fazendo, porque senão vai cair em contradição e vai não querer fazer aquilo, ou vai fazer contrariado. O contexto desse filme é o da Guerra do Iraque. A Guerra do Iraque é o resultado da resposta que os Estados Unidos deu aos ataques às Torres Gêmeas, os ataques terroristas no 11 de setembro de 2001. Todo esse contexto dessa guerra é um contexto muito estressante, um contexto carregado
de tensões por conta do terrorismo, soldados tendo que invadir, tendo que desmontar bases militares, minas terrestres, né, com bombas acionadas, enfim, é um contexto todo ele nervoso. Então, o estresse do soldado no campo de batalha e as humilhações que eles sofrem dos seus superiores no treinamento compõem toda a carga dramática desse filme. Ora, é um filme que eu posso dizer seria cômico se não fosse trágico. As cenas são muito engraçadas, mas imaginar estar no lugar daqueles soldados é, digamos, muito trágico. Eles têm, no isolamento do quartel, surtos psicológicos e até depressão, porque estão longe de suas casas, das pessoas que eles gostam, vivendo uma situação totalmente esdrúxula, absurda e extraordinária. Eles buscam, por conta disso, por conta do tédio, todo tipo de entretenimento e de distração. E justamente por conta disso, os soldados acabam cometendo alguns excessos e recaem em algumas penas para eles. E essas penas são verdadeiras retaliações por parte dos seus superiores, humilhantes, degradantes, desumanizantes. Então, galera, 2 filmes, Homens de Honra 2000, Soldado Anônimo 2005, falando sobre o militarismo, essa mentalidade específica que faz parte da história de qualquer país e que serve aí para a gente refletir sobre o militarismo, refletir sobre essa mentalidade, essa forma de agir tão específica, tão diferente da vida civil. É isso aí, galera. Nos vemos na próxima. Até mais. Valeu.